Olá, boa noite a todos. Meu nome é Cauê Viana. Hoje é dia 27 de junho, né, de 2022. Eu tô aqui abrindo para vocês uma gravação aí sobre o mercado financeiro e vou começar aqui dando essa entrada para quê? O que eu quero mostrar aqui para vocês essa entrada? Eu tô olhando aqui uma um rompimento, né, que houve aí no mercado. E o que eu vou buscar aqui? O que eu vou mirar? Mesmo que der ganho aqui, eu vou entrar novamente uma vela para baixo, tá? Porque eu tô acreditando que ele rompeu esse ponto aqui, ó, que ele testou às 18 horas e testou também às 2h15 da data de hoje. Então é um ponto aí forte que vem testando. Ele testou primeiramente às 2 horas, né? Aqui um primeiro teste e subiu. Testou novamente às 18 e segurou. E aqui nesse ponto, agora às 9h50 da noite, agora é 9h59, ele ultrapassou esse ponto, tá? Então ele ultrapassou um suporte no mercado. E eu vou jogar para baixo mais uma vez aqui. Eu entrei vendido, tá? Acreditando aí que vai... o que eu tô acreditando aqui nessa análise que eu quero mostrar para vocês? Rompimento. Então o mercado, por ele ter rompido essa zona aqui, eu acredito que ele vai buscar um teste, ele vai vir a testar aqui esse próximo ponto de parada do preço. Ele teve um ponto aqui nesse suporte e teve um ponto aqui um pouco mais para baixo aqui nessa linha. Então eu venho aqui realizando as operações para baixo, né? A fim aí de uma vela ao meu favor que sai, eu sou vitorioso. Lembrando que eu tô a favor da tendência, tá? Os topos aí, né? Os últimos topos, ele vem decrescendo, tá? Então eu tô olhando vários fatores aqui no mercado. Isso aqui são fatores secundários, tá? Isso aqui não determina aí minha entrada. Eu tento só ficar a favor do preço, então a favor da tendência de baixa, a favor aí da tendência de alta, mas é, eu olho é, eu olho pontos de entrada, tá? Então isso aqui pra mim que eu tô fazendo aqui, desenhando uma LTA, né? Um início aí de uma linha de tendência de baixo que começou aqui, ó, e tá caindo, tá? Ele ainda não fez um fundo, né? Então por enquanto é uma linha aí que ela começou a cair agora. Então eu vejo aqui uma LTA bem afunilada, né? Nesse primeiro momento. Ela não fez nenhum ponto de parada nela, né? Ela vem aqui descendo, mas principalmente eu foco a minha análise em suporte e resistência, tá? Então o que eu olho no gráfico? Eu olho os melhores pontos aqui que o preço atingiu, picos máximos, né? Então aqui eu marco esse extremo aqui, nessa região. Aqui eu marquei um ponto porque ele veio testar duas vezes, tá? Então é um ponto forte. Aqui eu considerei um ponto de suporte porque quando ele bateu aqui nessa faixa de preço, ele, ele veio, fez essa resistência, aí desceu, essa resistência aqui se tornou um suporte aqui nessa linha. Essa linha aqui se tornou um suporte, o mercado subiu, ele testou aí, ele fez um topo, né? Novamente aqui nessa resistência aqui que o preço se formou aqui nesse último período. E o que aconteceu? Então quando o preço ele testou esse suporte aqui que ele teve o primeiro teste às 2 da tarde, ele rompeu aqui essa última linha aqui, né? Essa última resistência. Aqui, ó, é uma resistência. Então eu estou considerando tudo isso na minha análise, tá? Então ele rompeu. Então aqui é um ponto forte. Aqui é um ponto muito forte do mercado. Aqui também eu considero um ponto muito forte. Então o que aconteceu? Rompeu. Eu estou jogando as minhas operações, né, a favor do rompimento. Então como ele rompeu um ponto aqui de suporte que vem segurando desde as 2 da tarde,
Eu estou entrando a favor do preço, olhando aqui nessa análise que desse ponto aqui, que ele rompeu agora desse último suporte, ele vai vir testar esse outro suporte aqui, né? Então eu acreditando nisso, fazendo essa projeção de preço, eu decido que eu vou operar vendido, tá? Então enquanto o preço ele não romper, por exemplo, se ele vier me dar loss, né? Por exemplo, vamos supor que ele venha fechar aqui, ó, ele fecha uma vela verde, aí aqui ele fecha uma verde. Então enquanto ele não romper esses últimos extremos aqui que ele se formou, né? Ele se formou às 9h05 da noite. Esse rompimento aqui que aconteceu no preço foi exatamente aqui. O preço começou a romper às 9h05 da noite. Então aqui é um ponto para mim de suporte e resistência, tá? Porque o preço ele rompeu, ele veio testar, ele formou um pullback, o preço continuou a cair. Então se ele viesse a me dar loss, por exemplo, essa vela aqui que está terminando viesse fechar verde, enquanto ele não rompesse aqui eu continuaria entrando vendido, tá? Acreditando na minha análise. Mas não precisou, quero mostrar para vocês que deu ganho, tá? Deu gain. E mesmo que eu entrasse acreditando nesse ponto do rompimento, por exemplo, eu entrasse vendido, eu teria perdido a primeira, tá? E teria ganho na segunda, com um lucro muito maior que a primeira operação, tá? Então em duas operações, né, que eu fiz aí em 10 minutos, eu teria feito cerca de 5,34% do meu capital. Gente, pensa bem, 5% é uma entrada, gente. Então se você fazer 5% ao dia e for bem sucedido, você fazer 12 entradas, em 20 dias de mercado, de segunda a sexta, você faz 100% desse valor, por exemplo. Isso apenas aqui eu efetuei uma entrada, uma operação, tá? Porque isso aqui fez parte de uma única operação. Porque mesmo que essa aqui viesse dar loss e eu ganhasse nessa segunda, então eu entrei acreditando dentro desse gerenciamento. Que uma operação que eu fizer, eu tenho 4 chances para recuperar essa operação. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham entendido. Quero não deixar o vídeo aí tão longo, não estender tanto. Mas a análise minha é simples, tá? Existe um ponto aí no mercado que se deve olhar, que é a estratégia, o emocional e o gerenciamento. Então, o que eu quero citar esse pilar? Deixa eu abrir aqui o Punch para eu mostrar isso para vocês e mostrar o porquê isso é importante, tá? Eu vou estar fazendo aqui um desenho, um contorno, né? Vou fazer aqui um desenho. Então, um triângulo. Vou estar fazendo aí, desenhando um triângulo. O triângulo aí não tá perfeito, né? Mas vocês vão entender. Foca não foca aí na perfeição no desenho, mas foca no que na sacada que eu quero passar. Então aqui é um triângulo, né? Oh, meu Deus. Vou desenhar esse triângulo aí. Aí, ficou certo. Pronto. Então, de um lado a gente tem aqui uma ponta do triângulo, a gente tem. Tudo começa aí no gerenciamento, né? Você tem que ter lá um gerenciamento, porque o gerenciamento é o seu patrimônio. Então, antes de mais nada, você precisa ter um gerenciamento do seu patrimônio, porque é o dinheiro que vai ser injetado aqui no algoritmo matemático, que é o meu gerenciamento de risco aí de capital, né? Então eu gerencio o meu risco das operações através desse gerenciamento, dessa planilha, tá? Para quem estiver aí curtindo e compartilhando o meu canal, eu vou estar deixando meu e-mail aí na descrição do vídeo. Me manda um oi lá que eu vou estar mandando gratuitamente essa planilha e vou estar ensinando aí a vocês a utilizarem, tá?
Então, como funciona aqui os parâmetros dela? Então, a primeira coisa eu preciso ter aqui é o gerenciamento. Para eu ter um capital que eu vou colocar aqui no meu gerenciamento de risco e aplicar esse gerenciamento aí no mercado. Segundo passo é um pilar extremamente importante, tá? Sem ele aí vocês não vão em lugar nenhum. Então, o segundo pilar aí que forma esse triângulo é o emocional. Então, se vocês tiverem o gerenciamento, mas não tiverem um emocional para controlar as suas percas, os seus ganhos, né? Então, aqui, por exemplo, eu posso parar já aqui com 5%, que é um excelente resultado, tá? Ou eu posso escolher fazer mais uma operação aí e encerrar aí com cerca de 9%, por exemplo, fazendo mais uma entrada se eu vier ser vitorioso na primeira, ou se eu ser vitorioso na segunda, totalizando as duas operações aí dá mais de 10% num único dia, tá? Fazer 10%, gente, que banco paga isso para vocês aí em um dia? Isso aqui é pago por ano na poupança brasileira, então vocês fizeram em uma única operação. Se, por exemplo, esses R$ 600 ou US$ 600 tivesse investido na poupança, então foi um super rendimento aí sobre o dinheiro de vocês. Então, o próximo passo, vocês tendo um gerenciamento, é necessário ter um emocional, tá? Para vocês respeitarem isso aqui. Então, se vocês vierem a ganhar, pararem aí no stop gain, né? Que é o bater a meta do dia de vocês, vocês terem um controle emocional para saber parar e não continuar operando. Por quê? O mercado, quanto mais tempo você está inserido, né, principalmente nessa modalidade que é 5 minutos, a minha inspiração aqui então de 10 eu jogo para 10:35, é considerado day trade, tá? Então a minha exposição tem que ser mínima. Quanto menos eu me exponho no mercado, menos é o risco de eu estar vindo a perder, tá? Do mercado estar vindo a tomar todo o meu lucro. Então o emocional serve para eu controlar os meus ganhos, quando eu saber a hora de parar e também saber a hora de perder, né? Então nem todo dia aí a gente é vitorioso no mercado, o mercado não tem lado, não tem como prever. Então vamos supor que eu perca as 4 chances aqui e perca esse capital, eu aí parar no dia, né? Ou, por exemplo, se eu estiver arriscando aí apenas 0,5% do meu patrimônio, eu posso estar retornando, então eu retornar aí na primeira operação e não tentar dar continuidade, enfim, não cometer erros operacionais aí que faça você perder e entregar todo o saldo, às vezes conquistado em uma semana ou dentro do mês. Muita gente então falha na parte do emocional, tá? E o por último, aqui não mais importante, é a estratégia. Então, são 3 pilares, tá? Se vocês lapidarem ele aí com o tempo, vocês desde o início, não importa se for uma conta de demonstração, vocês lapidarem, aprenderem a gerenciar um patrimônio. Então vamos supor que isso aqui pode ser, eu posso estar gerenciando aqui um patrimônio de R$ 15.000, US$ 15.000, R$ 100.000, US$ 100.000, US$ 200.000, não importa. Eu tenho que saber o primeiro pilar, que é a base, o gerenciamento, tá? E do gerenciamento eu tenho que ter o emocional para estar podendo gerenciar, para estar controlando este gerenciamento com equilíbrio, né? Para que a gente não venha sair aí do nosso gerenciamento e tá vindo a perder. E o terceiro pilar, que é a estratégia, né? Que é isso aqui que eu estou mostrando para você. Não sendo aí menos importante, né? Mas não também, né? Tem muita gente, né, que acredita que a estratégia é o santo graal e a pessoa não tem nenhum gerenciamento, a pessoa não tem emocional nenhum e ela entra aí com entradas altas, né, para o seu gerenciamento de risco. Então ela arrisca mais do que ela pode. Eu vejo pessoas aí arriscando 10% do seu patrimônio, 20%. Gente, esse é um erro, tá? A longo prazo aí vocês correm um enorme risco de estar vindo a quebrar, tá? Tem regras. Então é interessante seguir regras que, desde que eu perca, né? Eu sou aí um dos traders que fica feliz com a perca, né? Porque eu sei que eu vou ser vitorioso, não só no curto prazo, mas no médio e longo prazo, tá, gente? Então, ao longo do tempo,
A estratégia também que eu uso aqui no dia a dia, né, que é a marcação, eu trabalho apenas com suporte, resistência, eu não gosto tanto assim de me espelhar em linha de tendência, linha de alta. Vejo elas, mas por outro motivo, tá? Eu olho as linhas de tendência do gráfico, as últimas linhas, mas para detectar a tendência, tá? Então no momento aqui, ó, o par do euro GBP ele está numa tendência de baixa. Então aí a moeda do euro está sendo desvalorizada perante a libra esterlina, tá? A libra esterlina, né, que é essa moeda. Então eu olho tudo isso, mas eu não, para mim não chega a ser uma tomada de decisão crucial, tá? Mas isso aqui faz parte da estratégia. Então o que eu quero dizer, gente? Foquem nisso, tá? A estratégia, né? É o terceiro ponto, terceiro pilar, tá? Isso forma um triângulo, forma uma aliança, tá? E dentro desse triângulo, aqui ó, se vocês seguirem isso à risca, isso aqui que eu estou falando para vocês, dentro desse triângulo vai, vai existir aqui uma palavra chamada sucesso. Sucesso, gente. Deixa eu diminuir aqui a letra para poder caber aí, né, dentro da minha escrita. Então, sucesso. Então, gente, é, se vocês seguirem a risca, né, esse esse triângulo, né, esse pilar aqui, todos os dias vocês executarem isso no trade, vocês vão criarem, gente, um operacional, tá? Então, ao longo do tempo, vocês vão estar adquirindo aí um comportamento operacional, tá? Aliado aí a estratégias, né? Aliado ao seu emocional que vai estar bem lapidado, saber a hora de sair quando ganha e a hora de sair quando perde, e o seu gerenciamento, né? Que é a forma que você gerencia o seu patrimônio, tá? Então, estratégias, indicadores, tudo isso aí se torna apenas uma parte da sua ferramenta, mas não determina, tá? Esses três em conjunto formam esse triângulo que vai se chamar sucesso, tá ok? Aí vocês podem aplicar a estratégia que vocês quiserem. Rompimento de suporte e resistência, tá? Barra elefante, quando eu falei no gráfico no vídeo anterior, né? Então quando tem essa barra aqui com corpo longo, ele tem até a terceira vela, a terceira, a quarta vela para estar retraindo, tá? Então aqui retraiu na terceira, aqui deu uma barra elefante, retraiu na primeira, tá? Vamos achar outra aqui, ó. Aqui foi uma barra elefante, uma barra com corpo maior que as demais, né? E ela retraiu na primeira. Deixa eu achar aqui uma barra considerável. Aqui, ó, uma barra elefante. Ele retraiu na primeira. Aqui, ó, retraiu na primeira. Então, por exemplo, gente, se eu tivesse aqui operando somente com o algoritmo, operando retração de barra elefante, tá? Então, aqui, ó, eu jogaria para deu essa vela, eu jogaria uma venda contra, teria ganho. Aqui deu uma vela de vermelha, eu jogaria contra, jogaria verde, jogaria uma compra a favor, teria ganho de primeira. Aqui eu teria ganho outra, 3. Teria ganho na primeira aqui, ó. Jogando, deu essa vela elefante aqui, joguei contra. Ganhei 3 já. Aqui, ó, eu ficaria aguardando esse momento aqui, essa vela considerável. Teria ganhado na terceira operação. Então ganhei a terceira aí com 9%, tá? Então, três operações aqui calculando 10%, 3 vitórias, né? De primeira, ganhando 3%. E essa última vela aqui que retraiu na terceira, teria ganhado aí cerca de 9,53%, gente. Dá uma média aí de 20%, gente. 20% em um dia do seu capital, tá? Sem perder. Vocês teriam feito aqui só operando com padrão de barra elefante aliado ao gerenciamento, né, ao algoritmo matemático. Gente, isso é top, gente. Isso se você for bem utilizado, tá? Se vocês souberem usar isso aqui, aliarem aí ao seu operacional, vocês vão ter consistência. Eu garanto para vocês que vocês vão ter sucesso, tá? Se vocês souberem aí o quanto, o máximo que vocês podem estar arriscando aí do patrimônio de vocês, eu garanto, gente. Acompanha aí meu canal, tá? Que eu vou passar a sacada para vocês aí que valem ouro, tá? Coisas aí que o pessoal cobra-se muito caro para explicar isso aqui, para ensinar a modelar, lapidar um emocional.
e eu tô passando aí para vocês de maneira gratuita, tá? Então curtam, comente, dê o feedback de vocês, tá? Compartilhem. Tudo isso aí vem melhorando o nosso trabalho cada vez mais. E eu agradeço a todos, tá? Aí que vem acompanhando, assistindo. Para mim não importa número, tá? Não importa. Para mim, se uma pessoa aqui entendeu o que eu tô ensinando, porque aqui, gente, eu tô repassando apenas o conhecimento que eu aprendi, tá? Tudo que eu pude desenvolver e enxergar do mercado através de pessoas aí que foram joias na minha vida, né? E tô repassando esse conhecimento à frente, né? Porque conhecimento retido é conhecimento perdido, tá bom? Um abraço a todos. Vou parar aqui que tá ficando muito longo, tá? Eu desejo aí uma noite abençoada para todos. Obrigado, gente. Abraço.